Pessoal, vamos falar hoje de gráfico e valor de uma função. Por exemplo, seja a função f de n em n. O que é que isso significa? Significa que eu vou ter uma função em que o domínio é o conjunto dos naturais e o contradomínio também é o conjunto dos naturais. Eu peguei uma função aqui, por exemplo, f de x igual a 2x menos 5. Tanto fazer usar esse f de x como usar y, é a mesma coisa. Eu poderia dizer f de x igual a 2x menos 5 ou y igual a 2x menos 5. Para eu determinar o valor de uma função, eu tenho que atribuir valores ao x, que é o elemento do domínio. E como eu estou usando f de n em n, eu vou atribuir valores para x que são naturais. E só relembrando, os naturais são todos os inteiros positivos, incluindo o zero. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Então os valores que eu posso atribuir para x são 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Infinito. Por exemplo, se x for 5, aí eu vou fazer uma continha bem simples aqui. Se x for 5, faço 2 vezes 5, 10. 10 menos 5, 5. Então o y é 5, a imagem é 5. Se x for 4, 2 vezes 4, 8. 8 tiro 5, 3. Se x for 3, 2 vezes 3, 6, menos 5, 1. Se x for 2, 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. Se x for 1, 2 vezes 1, 2, 2 menos 5, menos 3. Se x for 0, 2 vezes 0, 0, menos 5, dá menos 5. Então aqui está os valores de x e aqui está os valores de y. Isso aqui é o sistema cartesiano ortogonal, onde eu tenho esse eixo aqui, chamado de eixo das abscissas, ou simplesmente eixo de x, e esse aqui chamado de eixo das ordenadas, ou simplesmente y. Aqui eu vou localizar todos os elementos do domínio, e aqui eu vou localizar todos os elementos do contradomínio, né? Que a gente vai ver também a imagem. O contradomínio são todos. A imagem só são aqueles que estão sendo relacionados com o domínio. Por exemplo, o 5. O 5 vai se relacionar com 5. O 4, está aqui, 4 com 3. Aí eu venho aqui, ó, 0. 1, 2, 3, 4. Aí subo 3. Subo 3. 1, 2, 3. Aqui fica o ponto que localiza esse par ordenado aqui. 5, 5 é esse ponto. 4, 3 é esse ponto aqui. 3, 1 é aqui esse ponto. Aí vem 2. 2 com menos 1. Está aqui o ponto. 1 com menos 3. Está aqui. Observe que os números positivos ficam para cima e os negativos ficam para baixo. Então, por exemplo, daqui para cá é 1, daqui para cá é menos 1. Então, o 1 se relaciona com o menos 3. O 0 se relaciona com 5. E o 2 se relaciona com menos 1. Então, quem vai ser o gráfico dessa função? Olha, como eu considerei a função f de n em n, então o gráfico vai ser simplesmente esses três pontinhos aqui. Esse ponto e esse. Quer dizer, são pontos em que o x é natural e o y é natural. X é natural, y é natural. X é natural, y é natural. Só são esses pontos. Agora, se ao invés de ser f de n em n, eu tivesse utilizado f de z em z, olha, z significa conjunto dos números inteiros. E quando eu falo inteiros, eu me refiro a inteiros positivos e inteiros negativos. Por exemplo, aqui, ó, positivos e negativos. Tudo inteiro. Mas tanto faz ser positivo como ser negativo. Então, nesse caso aqui, ó, inteiro, 5 e 5, 4 e 3, 3 e 1. Esses três pontos já entram nessa função de z e z. Mas entra também 2 com menos 1, porque menos 1 é inteiro, é negativo, mas é inteiro. 1 com menos 3 também entra na função, e 0 com menos 5. Então aqui, se eu considerasse f de z em z, então o gráfico seria formado de pontos. Mas tanto com as coordenadas positivas, ou então com coordenadas positivas e negativas, coordenadas negativas, contanto que fossem inteiros. Então, quem seria o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função seria todos esses pontos. Observem também que esses pontos estão alinhados. Se você observar direitinho, se você fizer um gráfico num papel quadriculado, você vai observar que esses pontos vão ficar alinhados. Por que eu coloquei esse exemplo?
Porque eu quero f de R em R. Olha, o que é f de R em R? O x é real e o y é real. Esse R real lembra a reta. Então, os números reais aqui seriam todos esses pontos aqui e mais outros pontos. Um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quer dizer, quando eu for unir todos esses pontos, eu vou obter uma reta. Não está muito reto não, que eu estou fazendo na mão livre, mas aqui seria o gráfico da função f de R em R. Esses três pontinhos aqui seria o gráfico da função. Os três pontinhos aqui seria o gráfico da função f de n em n. E todos os pontos, só os pontos, seria o gráfico da função f de z em z. Então, o gráfico da função f de R em R seria uma reta. Uma reta onde não, você não ia considerar somente esses pontos aqui que são de coordenadas inteiras. Por exemplo, tem outros pontos. Se eu pegar aqui nesse lugar aqui, e eu subir aqui, ó, eu vou ter um ponto em que o x está entre 3 e 4 e o y está entre 2 e 3. Se eu pegasse outro ponto aqui, em qualquer lugar da reta, que eu posso pegar ponto aqui, já que eu estou considerando a reta real. Observe também que essa função aqui é uma função crescente. É uma função crescente. O que é uma função crescente? Bom, a função crescente ela funciona assim. Observe que o valor de x 0, 1, 2, 3, 4, 5. X está crescendo. X está crescendo. Olha o y. É menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. O y também está crescendo. Então, quando você dá valores a x, quando você vai calcular o valor da função, e os valores de x são crescentes, e o y também continua crescente, nós dizemos que a função é crescente. Crescente. Isso é uma função crescente. Considerei outro exemplo aqui. Então, peguei a função de z em z, né? Peguei os valores de x aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Observe que a função é diferente, é x ao quadrado. Por exemplo, quanto é o quadrado de 2? É 4. 2 vezes 2 é 4. Tira 3, tira 1, fica 3. O quadrado de 1 é 1, menos 1 é 0. O quadrado de 0 é 0, menos 1 é menos 1. O quadrado de 1 é 1. 1 menos 1, 0. O quadrado de 2 é 4. 4 menos 1, 3. Observe aqui, essa função é interessante. Observe que eu coloquei valores para x crescente. Ou seja, do menor para o maior. O que foi que aconteceu com o y? O y começou em 3, aí foi caindo. 3 foi caindo, chegou até menos 1. Quando chegou em menos 1, ele voltou a crescer. Ele voltou a crescer. Então, existem funções que são totalmente crescentes, quando, à medida que o x cresce, o y também só cresce. À medida que o x cresce, o y também só cresce. Existem funções que são crescente e decrescente ao mesmo tempo, num determinado intervalo. Por exemplo, essa função aqui, num determinado intervalo, o x só faz crescer, mas o y decresce, quando chega aqui ele volta a crescer. É uma função que é crescente e decrescente. E existe também funções que só fazem decrescer. À medida que o x cresce, o y decresce. À medida que o x... Quando o x cresce e o y cresce, ela é crescente. Quando o x cresce e o y só decresce, é decrescente. Agora, quando o x cresce e o y cresce num determinado intervalo e decresce em outro, ela é chamada função crescente num determinado intervalo e decrescente em outro. Mas vamos ver como é que vai ficar o gráfico dessa função. Por exemplo, menos 2 e 3. Bom, menos 2 se relaciona com 3. Observa aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1 se relaciona com 0. 0 se relaciona com menos 1. 1 se relaciona com 0. Está aqui o 1. 2 se relaciona com 3. Está aqui o ponto. Observe que se eu considerar a função de z em z, negativo, positivo. Negativo, positivo, que 0 é positivo. Negativo, positivo. Então, de z em z a função seria só esses pontos. Agora, eu quero a função de R em R. Olha, de R em R, lembre-se que você tem que considerar todos os pontos. Observe também que se eu pegar esses pontos aqui, não vão ficar na mesma linha. Ele vai ter uma certa curva. Por exemplo, vai fazer assim. Quando chega aqui, ele faz isso e sobe. Tá? Então, nesse caso aqui, o gráfico da função
não é uma reta, é uma curva. É uma curva. E essa curva aqui chama-se parábola. O gráfico dela é uma parábola. Parábola. Aqui eu tenho uma outra função, né, que é crescente e decrescente. Aqui é o gráfico dessa função. Né, e observe também que aqui o gráfico é uma reta. E é interessante quando você for traçar, quando você tiver um gráfico de uma função, você observar, se a função der uma reta, se o gráfico for uma reta, a lei de formação dessa função é uma equação do primeiro grau. É chamada função do primeiro grau. Se o gráfico dela for uma parábola, a lei de formação vai ser uma equação do segundo grau. É chamada de função do segundo grau. Além do mais, você também pode conhecer se um gráfico é de função ou não. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse um gráfico aqui e o gráfico da função fosse assim. Fosse assim. Aqui é o eixo de x, aqui é o eixo de y. X e y. Ó, essa aqui não é uma função porque, por exemplo, se eu pegar um x aqui, o que vai acontecer com o meu x? Ele vai ter 2y diferentes. Meu x vai ser 2y diferentes. Esse x aqui tem um y e esse x aqui tem outro y. O mesmo x com 2y. Não pode. Não é função. Nesse caso aqui, onde eu pegar um ponto aqui, ele tem um x e um y. Onde eu pegar um ponto aqui, ele tem um x e um y. Esse aqui, onde eu pegar um ponto aqui, ele tem um x e um y. Onde eu pegar um ponto aqui, ele tem um x e um y. Aqui, se eu peguei aqui um ponto da função, esse ponto aqui tem um x e tem um y. Mas esse mesmo x serve para outro ponto aqui. Então, nesse caso aqui, ele não é função. Galerinha, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.